Plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e uma nova edição do programa Fala Deputado. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho do deputado Aldo Schneider, do PMDB, presidente da Comissão de Agricultura da Casa. Deputado, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E eu já começo falando sobre um assunto que o senhor sempre defende aqui na tribuna, né, e também nas audiências públicas e comissões, que é a questão da demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. É isso mesmo, deputada? Perfeito. Sueli, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe. É uma satisfação nós estarmos aqui através do programa Fala Deputado, levando um pouquinho de informação à sociedade catarinense, que é realmente a quem nós devemos prestar conta dos nossos mandatos eletivos. Com referência à tua pergunta, realmente eu sou um dos grandes defensores deste absurdo que a FUNAI tem feito ao longo da sua história, principalmente a partir de 1988, de que qualquer comunidade indígena pode requerer junto a Procuradoria-Geral da República a ampliação das terras indígenas, por ela entender de que naquele período, naquele trecho que elas estão pleiteando a ampliação, houve no passado a presença e vestígios da comunidade indígena. Nós vivemos lá no Alto Vale do Itajaí um caso muito complexo, onde a atual reserva indígena Duque de Caxias contém 14 mil hectares e eles estão pedindo ampliação para 37 mil hectares. Ou seja, nós estamos quase triplicando hoje o tamanho da reserva indígena. Para teres ideia de que se hoje fosse distribuído esses 14 mil hectares para cada família de indígena que tem lá, já daria 100 hectares por família. Quer dizer, eles estão pedindo mais 24 mil hectares. Então, é uma questão desproposital. Eu entendo, eu nunca disse que eu sou contra os direitos da comunidade indígena. Eu sou contra da forma arbitrária de que a FUNAI produz os laudos, produz todas as provas para poder ampliar essas áreas indígenas. Até porque eu vejo a comunidade indígena como vítima disso. Ao invés de o governo federal, através da FUNAI, Ministério da Justiça, instigar a comunidade indígena a ampliar a sua área territorial, eu entendo que e digo isso porque eu fui prefeito de uma área indígena durante 3 mandatos, e eu fiz isso. Eu digo que o governo federal, através da FUNAI, deveria criar programas de subsistência para as comunidades indígenas em Santa Catarina e no Brasil, porque não basta ampliarmos a área territorial e não ensinarmos o índio a produzir, a cultivar, a colher. Então, na minha concepção, é exatamente isso. Está havendo uma inversão de ordens, até porque esses colonos, não só no Vale do Itajaí, mas lá no oeste, eu tenho conhecimento, esses agricultores, esses colonos, eles não são poceiros dessas áreas. O governo do estado, através de colonizadoras, vendeu para essas famílias pagaram e, obviamente, agora por uma questão de tradição de habitação indígena, de que estão pedindo aleatoriamente a ampliação sem um estudo mais aprofundado. Naquela região, nós contestamos judicialmente, e já está no Supremo Tribunal Federal, exatamente essas petições por parte da comunidade indígena, no sentido de que tanto as perícias antropológicas e as perícias cartográficas, elas seguiram o ritual da FUNAI. E nós solicitamos ao ministro Ricardo Lewandowski de que autorizasse a contratação de uma perícia independente. E essa perícia independente nós conseguimos... Uma espécie de auditoria, né? Uma perícia independente. Nós conseguimos a um custo de R$700 mil, aproximadamente 696, onde eu consegui, junto ao governador Raimundo Colombo, a contribuição de metade desses valores, ou seja, R$350 mil, para custear também, ajudar esses agricultores a custear essa perícia cartográfica antropológica, porque o Estado também é réu nessa ação. Nós temos na cidade do Dr. Pedrinho a única reserva de sassafrás de Santa Catarina, e de que essa reserva de sassafrás é de propriedade da Fátima, do governo do estado. E ela também entra nessa ampliação de terras. Ampliação de 14 para 27 mil. Então, o governo do estado também é réu nesse processo. Por isso que o governador entendeu de que tinha que participar, e nós conseguimos, por volta de 10 dias atrás, liberar esses R$350 mil para ajudar a custear essas perícias solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Deputado, falando ainda da região do Vale do Itajaí, obviamente a região que o senhor representa, né, mais especificamente aqui no estado, Perfeito. a questão da saúde pública, alguns pedidos, alguns requerimentos, reivindicações, principalmente no que diz respeito a veículos para transporte de pacientes. Alguns convênios já foram firmados, deputado? Perfeito. Bom, eu sempre tenho dito, e lá na comunidade, quando nós andamos nas lides eleitorais, eu sempre dizia e reafirmo o que eu dizia, de que o deputado estadual ele tem algumas missões e algumas funções. Primordialmente é o que? Legislar, propor leis. Claro. Segundo, fiscalizar. Isso são preceitos constitucionais. E o terceiro é ser o grande embaixador da região para todos os assuntos em todas as áreas. E na área da saúde, realmente, os 31 municípios que eu represento do Alto Vale, mais os municípios do Médio Vale, que são algo em torno de mais 15 municípios, dentre esses municípios, pelo menos 20 a 22 municípios me solicitaram uma ação como deputado estadual para que intervisse junto à Secretaria de Estado de Saúde para buscarmos duas ações. A primeira, a grande maioria desses municípios para que fosse liberado recursos para aquisição de veículos para transporte de passageiros. Realmente foram mais de 20 veículos que nós conseguimos para essa região. Que bom. Já estão entregues, já estão servindo a comunidade, já está, o governo cumprindo o seu papel de gerenciar Santa Catarina para todos. E o segundo, nós conseguimos convencer o governador, o vice-governador e o secretário de Estado da Saúde de que nós tínhamos que fazer o nosso papel enquanto Estado. Os hospitais filantrópicos fazem o seu papel, que é o quê? Construir o hospital, colocar ele em funcionamento, gerir o hospital, mas infelizmente hoje a tabela SUS Brasil, ela não cobre os custos de nenhuma unidade hospitalar, nem em Santa Catarina e nem no Brasil. E aí nós convencemos o nosso governador no sentido de que no ano de 2011 e também agora no início de 2012, nós fizéssemos um aporte financeiro em todas as unidades hospitalares do Vale do Itajaí. Ele autorizou, já foram atendidos mais de 25 hospitais filantrópicos. O que menos nós conseguimos contribuir foi R$70 mil e o limite foi 500 mil, em função também da população, porque tem que ter um critério, quando a gente se fala em liberação de recursos públicos, nós temos que ter algum critério. Claro. Não pode ser só o critério político. Então, o nosso critério foi a questão da população atendida por essas unidades hospitalares. Então, foram esses dois pleitos que são recorrentes, praticamente todo dia, esses pleitos aparecem no gabinete, e nós tivemos êxito nessa caminhada junto ao Executivo para podermos atender os hospitais filantrópicos do Vale e também mais de 20 prefeituras no que diz respeito a atendimento aos veículos para transporte de passageiros. Deputado, aqui na casa o senhor já atuou e agora em 2012, nesse novo ano legislativo, continua atuando como presidente da Comissão de Agricultura. Para 2012, já tem alguma perspectiva, alguma discussão prevista para este ano? Perfeitamente, Sueli. Quando nós assumimos agora, quando foi reabertos os trabalhos legislativos, no dia 1º de fevereiro último, antes da Assembleia propriamente oficializar o retorno dos trabalhos legislativos, nós já promovemos no meu gabinete uma reunião com os membros da Comissão de Agricultura para discutirmos a questão da seca no Oeste. E ali ficou acordado que nós chamaríamos todos os entes envolvidos, Estado, município e União. E aí, em consequência, todos os órgãos que estão correlacionados ao atendimento dessas comunidades. E aí nós fizemos uma reunião na semana seguinte na sala das comissões, onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério a EPAGRE, a SIDASC, a Secretaria da Agricultura, nos colocaram com precisão o que cada ente da federação está fazendo em defesa desses agricultores que estão nesse momento sofrendo com a estiagem. Prova disso que na última sexta-feira, o governador Raimundo Colombo, junto com o secretário João Rodrigues, estiveram lá no Oeste liberando os recursos para que os nossos produtores pudessem adquirir água, tanto para o consumo animal quanto para o consumo humano. Então nós naquele momento entendemos que se era desnecessário a realização de uma audiência pública em Chapecó ou em qualquer cidade do Oeste, porque os agentes governamentais
tanto no âmbito do município, quanto do Estado, quanto da União, já estavam atuando claro, e, logicamente, numa ação emergencial, né, deputado? Não justificaria nós ir lá fazermos uma discussão daquilo que já estava acontecendo. Então, mas agora nós estamos instalando a comissão na próxima terça-feira, já com pedido também de uma audiência pública que entendo que vai ser aprovado para discutir a questão do laticínio em Santa Catarina, principalmente da produção de leite, tanto no aspecto de produção, quanto no aspecto de comercialização, como da importação dos países do Mercosul. Então, a partir de terça-feira, nós vamos definir o local e data dessa futura audiência pública para discutirmos basicamente a questão do leite em Santa Catarina. E aí, logicamente, nós devemos provavelmente fazer, até por respeito e consideração ao deputado solicitante, que é o deputado Mauro de Nadel, provavelmente deveremos fazer essa audiência pública lá no Oeste de Santa Catarina, para que juntos com as cooperativas, com os sindicatos, com o setor organizado de Santa Catarina desse segmento, nós possamos colocar a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Agricultura, ao lado desses organismos, para que juntos a gente tente buscar a solução que aflige agora os nossos produtores de leite. Tá certo, então, nós recebemos aqui o deputado Aldo Schneider. Mais informações sobre a audiência pública no site do próprio deputado, perfeito, que está sempre atualizado, e também no site da Assembleia Legislativa, que tem toda a agenda dos eventos realizados aqui e fora da casa. Deputado, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre que desejar. Eu agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Mais informações do Parlamento Catarinense você acompanha na nossa programação e também na programação da Rádio AL Online. Outras edições do programa Fala Deputado no site da Assembleia Legislativa, no portal TVAL. Até mais.